Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Marise Francisco Camilo Machado. Ela escreveu aqui que quando ela chega, né, no trabalho dela, ela dá um bom dia com alegria lá. E a amiga dela, nossa, eu queria ter essa disposição, né, logo cedo, né, essa alegria logo cedo. Tem gente que demora um pouco, né, quando acorda assim, tem que tomar um banho, acorda meio sonolento. Eu mesmo, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é eu vou ao banheiro. A primeira coisa que eu deveria fazer é fazer oração, mas quando eu acordo, assim que eu saio da cama, eu tenho que acordar um pouco mais. Se eu me ajoelho imediatamente e vou fazer oração, as palavras não saem, eu fico confuso nas coisas que eu estou dizendo. Então, só de eu levantar um pouquinho, ir até o banheiro, voltar ali, eu vou com o pensamento em Deus. É como se fosse uma oração. Levanto, fico concentrado em Deus, vou até o banheiro. Quando eu volto, então, eu vou lá e faço uma oração. Acredito que seja mais aceitável, né? Tem gente que demora mais para acordar, né? Parece aquelas bolinhas download ali, né? Carregando. Tem gente que tem que tomar um banho. Tem gente que vai ao longo do dia, né? Melhorando ali o humor, né? De manhã, né? Então, gratidão pela sua mensagem aqui. Ela continuou, né? Falando aqui que ela dá o bom dia com alegria. A amiga dela falou, eu gostaria de ter essa disposição logo cedo. E na terça-feira também, toda terça-feira, ela sai para ir ao templo e a amiga dela elogia, nossa, você é uma mulher de muita fé. Então, gratidão pelo seu comentário aqui, tá, Marisa? Um forte abraço para você e para sua família. Vou ler mais um comentário aqui do Vitor Neres. O Vitor Neres aqui, ele colocou aqui no canal dizendo: eu vou deixar o link do canal do Vitor Neres para vocês aqui no comentários, tá bom? No topo dos comentários e também aqui na descrição do vídeo. Porque o canal do Vitor Neres é muito bom, eu acompanho. Ele sempre está trazendo assuntos novos, né? E nos ajuda a ter um entendimento melhor das escrituras para... Às vezes alguém faz alguma pergunta para nós ou vem falar, você ouviu o que falaram da sua igreja? E aí a gente sabe do vídeo por causa que o Vitor Neres vai mostrando ali algumas coisas, tá bom? Então acompanha lá o canal dele, vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo e no topo dos comentários, né? Ele comentou aqui, ele fez uma pergunta, né? O Vitor Neres falou, quem assiste o Vanderlei de noite e curte, né? Quem é que assiste de dia e curte, né? Responde aqui para ele. Aí ele colocou aqui as opções. Aí algumas pessoas responderam, né? A Marli Vieira Alves, ela falou que assiste ou de madrugada ou de manhã. A Wanda Canedo Baia falou que assiste, é o primeiro vídeo que ela assiste de manhã, é o vídeo aqui. Todos nós aqui acostumados já a estudar as escrituras todos os dias. Gratidão aqui pelas mensagens de vocês. Essa semana a gente vai estudar aqui Mateus capítulo 6 e capítulo 7, que é o final do Sermão da Montanha aqui, tá bom? Mas hoje a gente vai estudar aqui a partir de, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, tá bom? A gente vai estudar aqui. Bom, aqui, a partir do versículo 9, Jesus Cristo ele vai ensinar a oração, né? Ao que é bem conhecida, a oração do Pai Nosso, né? Muito conhecida. Mas antes de ensinar como orar, ele dá dois alertas aqui nos versículos acima, tá bom? A primeira coisa que ele fala é que nós não devemos ser como os hipócritas, né? Na oração, né? Não fazer com hipocrisia. A palavra hipocrisia aqui escrita no grego significa que se esconde atrás de alguma coisa, né? Também é a mesma palavra traduzida para ator, né? E ator a gente vê que ele consegue expressar bem ali a reação que ele não está sentindo. Ou ele incorpora muito bem o personagem, que ele chora, né? Alguém morreu na cena ali, ele chora, chega, sai lágrima mesmo ali, eu fico abismado com aquilo. Nossa, como que a pessoa consegue chorar? é, ou fazer uma cena de tal maneira, talvez a vida da pessoa tá arrasada lá, e ela, na hora de interpretar ali, ela sente o sorriso e passa uma mensagem de uma outra forma. Então, um ator em grego, né? Em grego, ator significa a palavra hipócrita, né? Hipocrisia aqui, tá bom? Ou seja, que se esconde por trás de. Aqui ele está falando principalmente, né, das pessoas que oram para ser vistas pelas outras pessoas com um olhar de piedade. Nossa, que homem, que oração poderosa, né? Então o Senhor condena esse tipo de oração aqui.
antes de ensinar a oração, ele já está condenando aqui a hipocrisia. Orar para que as outras pessoas nos olhem, tá bom? Para receber aplausos das outras pessoas. E aí, Cristo, ele fala aqui, já receberam seu galardão. Vocês oraram para que as outras pessoas te admirem? Então é essa a recompensa de vocês, né? Eu não vou ouvir a oração de vocês, vai? Vocês vão ter essa recompensa aí. Né? Então é isso que Cristo fala. A outra coisa que Cristo fala é para não usar de vãs repetições. Inclusive, esse modelo de oração do Pai Nosso não é para ser repetido, né, palavra por palavra sempre, mas ele tem uma ideia, um exemplo de como deve ser a oração, tá bom? Ela serve como modelo para nós. Então vamos começar aqui a partir do versículo 9, né? Diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Bom, primeira coisa aqui ele fala, Pai nosso que está no céu. Os judeus, eles pegavam muito no pé de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo falava o meu Pai, né? Sempre falava com intimidade. E é muito interessante que de vários nomes que Jesus Cristo ele poderia estar usando aqui para se referir a Deus, para orar a Deus, né? Ele escolhe aqui a palavra Pai, Pai Nosso, tá bom? Os judeus sempre falam Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Adonai, que significa Senhor, sempre ali com essa reverência, né? E a palavra Pai, ela é mais íntima, né? Então, o Senhor mostra aqui, o Senhor Jesus mostra a sintonia entre ele e o Pai, e ele ensina que nós possamos orar assim. Mas ao mesmo tempo que ele fala Pai, ele mostra a grandeza de Deus, né? Porque ele fala Pai nosso que está no céu, ou seja, que é divino, ele é um Deus. Nós usamos também na igreja a palavra Pai Celestial, né? Que é o nosso Pai nos céus. Então, nessa referência aqui também. Então, aqui ele fala, santificado seja o teu nome. Essa é uma oração que nos compromete também, né? Porque como que eu posso santificar o nome de Deus? Uma vez, né, que nós temos quando nós tomamos sobre nós o nome de Cristo, também tomamos o nome de Deus. Então, como que eu posso santificar o nome de Deus? Agindo, fazendo coisas certas, tá bom? Então eu posso pedir a Deus que me ajude a santificar o nome dele naquele dia, né? Então é bem interessante isso. Continuando a oração aqui, o versículo 10 diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, aqui a gente vê alguns pedidos, né, que a gente faz na oração, mas a gente vai observar aqui que mais para baixo a gente vai pedir coisas para nós, né? Mas primeiro a gente deve pedir as coisas do reino, pedir aquelas coisas que é mais essencial. Então, acima de nossas vontades vem a vontade de Deus. Então, nesse versículo fica bem explícito nisso, né? Se nós fôssemos ler o versículo 33, que eu ainda quero fazer uma aula sobre isso essa semana, o versículo 33 diz, buscai primeiro o reino dos céus, né, em toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o próprio Pai, né, celestial e Jesus Cristo, ele fala que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus, né? Então, ele falou aqui, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa palavra, venha o teu reino, né? Sempre dá uma coisa assim, mas será que eu estou preparado, né, para o reino de Deus? O reino que ele vai reinar, que só vai haver justiça aqui? Outra coisa que eu posso pensar também, venha a nós o teu reino, também significa para nós, será que Deus ele vai reinar na minha vida? Será que eu posso fazer com que ele reine agora na minha vida? Ou seja, guardando os mandamentos, deixar que Deus seja realmente o nosso rei, né? Que ele governe a nossa vida. É uma preparação, se você consegue fazer com que Deus ele reine na sua vida, então você está preparado realmente para o reino dele vir a nós, tá bom? Então, ele disse, né? Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sempre a vontade de Deus em primeiro lugar. Vamos aqui para o versículo 11, né? Eu marquei aqui também Lucas 22, 42, né? Na ocasião em que Jesus Cristo fala, né? Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Bom, lá no jardim do Getsemane. Aqui o versículo 11 diz assim, ó. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, primeiro pediu as coisas do reino e agora pedimos as coisas que nós necessitamos.
Aqui é muito interessante dizer a maneira que Cristo está falando. Ele fala, o pão nosso. Então, o pão não é só meu, o pão é nosso, de todos nós. Então, à medida que eu vou pedir para mim, eu também vou pedir para outras famílias. Por isso é importante na oração a gente incluir nome de outras pessoas. A gente sabe que está passando por algumas dificuldades e pedir também para que Deus socorra essas pessoas, porque o pão é nosso, eu não posso pedir só para mim, tá bom? Então, por exemplo, se minha filha está fazendo um concurso para passar numa prova, eu não vou orar só para que ela passe, né? Mas vou orar para que outras pessoas que estudaram, que buscaram com afinco ali, também possam se lembrar das coisas que estudaram para passar também, para que possamos ter mais profissionais na área, né? Pessoas mais qualificadas para ajudar as pessoas nesse mundo. Então é sempre importante quando você pedir algo para os seus filhos, pedir para os filhos de outras pessoas também, tá bom? Outra coisa aqui também, quando ele fala o pão nosso de cada dia, né, nos dai hoje, a palavra pão aqui, ela tem um simbolismo de alimento. Então não significa só o pão, mas significa todo o sustento, né? Apesar que aqui no grego, o sentido da palavra é o básico mesmo, tá bom? Aquilo que é para sobrevivência. Isso Deus não vai deixar faltar. Então o pão nosso de cada dia, ou seja, a cada instante ali, né? Não é uma provisão para sempre, né? Uma coisa assim. Né? A gente recebe mais do que o necessário, mas isso é a graça de Deus, a bondade de Deus, né? Então a gente recebe a mais. Mas aqui ele está falando do essencial. A linguagem que está usando aqui é o essencial. Então outra coisa aqui, pão nosso, né? Aqui é um simbolismo. E a gente aprende também que o Cristo ele é o pão da vida e também ele é a água viva. E nós usamos esse símbolo no sacramento. Por que eu estou usando essa palavra aqui? Porque a palavra pão, aqui ela é um simbolismo, tá bom? Simboliza todos os alimentos. E no sacramento, a gente também usa essa palavra pão para simbolizar o corpo de Cristo, né? E o pão representa, né, o corpo de Cristo. Ele é cortado na hora, né? Assim como o corpo do Senhor foi dilacerado por nós. Então, independente no sacramento, isso é muito importante porque o sacramento ele é uma ordenança, tá bom, no sacerdócio, na qual fazemos, né, a distribuição do corpo e o sangue de Cristo ali. Então, a palavra pão, ela está na ordenança e ela não pode ser mudada. Vamos supor aí que em algum momento aí faltou o pão, não dá para comprar no domingo, e aí acharam um biscoito ali, uma bolacha, falou, vai ter que ser com a bolacha aqui, vai simbolizar o corpo de Cristo. Então a pessoa vai cortar ali a bolacha, mas na hora da oração sacramental, ela tem que falar pão, né? E não biscoito, tá bom? Porque a palavra é uma ordenança, ela não pode ser mudada, tá bom? Então tem isso também. Outra coisa aqui, vamos para o versículo 12, né? Versículo 12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que dívidas é essas, né? Será que é a conta de luz? Perdoa a dívida da conta de luz que eu tenho aqui, Senhor. Eu estou perdoando as outras pessoas que me devem também, não me pagou aqui, né? Não é esse tipo de dívida. A dívida aqui são os nossos pecados. Lá em Lucas, né, é falado também da oração do Pai Nosso, e lá não usa a palavra dívidas, lá fala perdoa os nossos pecadores, os nossos pecados, né? Assim como as pessoas que pecaram contra nós, como nós perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem, tá bom? Então em Lucas está um pouco diferente. Então aqui a palavra dívida simboliza claramente aqui para nós que é os pecados, tá bom? A dívida que nós temos com Deus é o pecado, tá bom? Que ele pagou por nós. Então assim como ele perdoa as nossas dívidas, nós temos que perdoar as pessoas que que fizeram ofensas contra nós, que pecaram contra nós, né? O versículo diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E se você parar para pensar, a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que te compromete, porque os seus pecados não vai ser perdoado se você não perdoar os pecados que outras pessoas fizeram contra você. Isso está claramente aqui, ó, deixa eu pular os versículos para vocês verem, ó. O versículo 14 e o 15, né, de Mateus 6 aqui, diz assim, ó,
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Né? Então aqui não tem o que falar, né? Se eu não perdoo as pessoas o que elas fazem de ruim comigo, como que eu posso pedir a Deus perdão? Seria como eu pedir a Deus, Deus perdoa, eu sou falho, eu errei nisso, né? Mas seria como Deus dizer, mas você perdoou o Pedrinho lá? Você viu como você foi ignorante com ele, você não deixou passar? E você tá com raiva ainda dele, você não pediu desculpa? Então, isso pode vir à tona, né? Então, não perdoar as ofensas que as pessoas fazem contra nós, seria nós mesmos fechar a porta do céu para nós, porque nós não poderemos permanecer na presença de Deus com nossos pecados, tá bom? Para terminar aqui o versículo 13, né, diz assim, não nos induza à tentação, só aqui um comentário, né, a tradução melhor aqui seria, né, não nos deixai cair em tentação. A palavra tentação serve aqui também na tradução do grego como tentação ou provação, tá bom? Em outras palavras, seria como nós orarmos, falando, Senhor, não deixa eu cair, não deixa eu cair fora do Evangelho, não deixa eu sair do Evangelho, me mantém firme no Evangelho, seria uma ideia disso, tá bom? Então o Senhor não nos induz à tentação, tá bom? Só para esclarecer aqui. Então ele diz aqui, não nos induza à tentação, ou seja, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse aqui é muito importante porque parece que o discurso acaba aqui sobre essa oração do Pai Nosso. Mas no grego, no mesmo livro de Mateus, no original antigo, em algumas cartas, né, esses rolos de pergaminho, né? Em alguns tem uma parte que tem e outros não tem. Os dois são antigos, tá bom? É essa parte aqui, ó, que diz aqui, ó. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, em alguns manuscritos antigos, só vai até livrar-nos do mal, tá bom? E outros, né, no mesmo versículo 13 aqui, ela continua até o amém, que seria a finalização da oração. Claro que na oração, nós oramos chamando o Pai Celestial, agradecemos, pedimos e terminamos em nome de Jesus Cristo. Aqui, Cristo ele não termina falando o próprio nome, porque ele mesmo é o que está pedindo, tá bom? Mas ele mesmo ensina em outras escrituras que tudo o que pediu ao Pai em meu nome, ou seja, em nome de Cristo, ele vos concederá, tá bom? Então sempre nós terminamos a oração em nome de Jesus Cristo e aí então falamos amém. É essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Essa oração é uma oração comprometedora. Por exemplo, se eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar também. Sempre no começo do ano, né, quando em janeiro, primeira reunião de testemunho e jejum, sempre me vem algo na mente, né? Será que eu tenho coragem de prestar um testemunho ou fazer uma oração a Deus dizendo, Senhor, tudo o que eu fiz pelo meu próximo no ano de 2022, faz para mim nesse ano de 2023 em dobro, né? Eu não tenho coragem porque eu sei que eu fiz pouco pelo meu próximo. Eu acredito que eu fiz muito pouco. E aí eu acho que eu vou receber poucas bênçãos. Mas com muita frequência eu quero mais ajudar do que o ato que eu faço, né? É muito importante a gente fazer, fornecer a ajuda. Mas eu teria a coragem, por exemplo, de dizer, Senhor, tudo o que eu desejei para o meu próximo, concede para mim em dobro. Porque eu sei que eu não desejo o mal para ninguém e desejo o sucesso das pessoas, principalmente relacionado ao Evangelho, tá bom? Então eu compartilho essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.